Futebol de primeira é com o timaço da Vale. 6:10, já começou o Vale Esportes com o timaço da Vale. Vale FM, Vale FM. A alegria toma conta de Juazeiro do Norte mais uma vez, com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte. José Ribeiro, do bairro Frei Damião, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E não para por aí. Bruno Pereira Vieira, do bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte, também ganhou R$1.000 no Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também o feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira, aqui ao nosso lado. Nelton. Eu tô aqui. Não é assim o Sá dele aí? Repita aí, por favor. Eu estou aqui. Tá bom. Gostou, não, meu filho? Faça mais uma vez, por favor. Não, aí também. Aí você ele também quer fazer outro tirando palhaço. onda com minha Vai não, cara, vai tá já. tirando onda, tá te tirando. Aí também aí é demais, né? Ele é lá do Peri, é? Eu me lembro daquele cara do personagem, né? Do Peri, é? Vamos começar o programa indo lá pra Cuiabá, Marcos? Bora sim. Você já foi lá no Cuiabá, no Mato Não, Grosso? fui não. Nunca andou no Mato Grosso? Não, nunca aquela região ali, nunca andei não. Pensa num lugar quente, Marcos Valério. Faz calor, não faz, Delton? Faz. Ele diz que a previsão para o dia do jogo é a máxima de 40 graus. Não na hora do jogo, mas no período da tarde vai dar 40 graus. Ô, Kilmer. Oi. Que horas são aí, Kilmer? Aqui são 17 horas mais 16 minutos. Pois fale, boa noite. Um abraço, Celtaço, um abraço, meu querido Marco Valério, amigos do timaço da Vale FM, falando ao vivo aqui do Centro Mídia. Agora há pouco, nós estávamos no térreo aqui da Arena Pantanal, onde tivemos a primeira coletiva. Hoje são duas. E o primeiro convocado para a coletiva foi o volante André, do time do Fluminense, jogador baiano, nosso, nordestino, que veio para o Fluminense na base e começou lá em cima, ou seja, como atacante, depois foi descendo posições. Saiu de atacante para meia, para segundo volante, hoje é o primeiro volante do Fluminense e aqui na seleção brasileira. Discípulo do Casemiro. E é claro, o timaço da Vale FM acompanhou agora há pouco a entrevista e nós fisgamos uma resposta do volante André que a gente escuta agora aqui no timaço da Vale FM. Não faço nada. É uma mudança muito grande, mas como eu falei, procuro me dedicar ao máximo no dia a dia, buscar bastante a evolução e que as coisas começam a acontecer naturalmente. Acho que isso que o Diniz implantou lá no Fluminense de trabalhar, faz a gente ficar preparado para todas as coisas. É a mesma coisa que o nosso time começou fazendo no Campeonato Carioca. A gente está fazendo uma semifinal de Libertadores e comigo não é diferente. Acho que todo jogo eu estou preparado para fazer o que eu treino, para fazer o que o time pede e assim vai ser dia 4 de novembro na Libertadores. Acho que o nosso time vai continuar jogando com o Fábio, vai correr o risco todo mundo junto, vai jogar para frente como sempre. Então acho que esse é o segredo, trabalhar bastante e estar preparado para qualquer situação. E não podia ser diferente, é claro, jogador do Fluminense, seleção brasileira, seleção Fluminense, e tivemos um mistureba nessa coletiva do Fluminense, que era na final da Libertadores, dia 4 de novembro, no Maracanã, contra o Boca Juniors da Argentina, e ele é que também é jogador da seleção brasileira. E a pergunta foi dirigida a ele quando ele começou a história com algumas altercações, fazendo partidas boas e ruins, e hoje jogando muito bem no Fluminense, inclusive convocado aqui para a seleção brasileira. Preço de ingresso, amanhã não, depois de amanhã, quinta-feira, R$400. O mais barato, R$600. O ingresso mais caro para o torcedor cuiabano, ou torcedor aqui do Mato Grosso. O Caio Henrique
que o Renan Lodge, o Wanderson e o Rafinha foram desconvocados. Essa é notícia velha, até porque jogadores que se machucaram, e outros foram convocados. O Guilherme Arana, que veio do Atlético Mineiro, o Carlos Augusto, da Internacional de Milão, o Ian Couto, do Girona, da Espanha, e o Neres, que veio do Benfica, de Portugal. Então, o desenho agora aqui em Cuiabá é o seguinte: a seleção já chegou, está realizando um treino neste exato momento no gramado aqui da Arena Pantanal. Já tivemos a primeira coletiva. Nós estamos agora aqui no terceiro andar do estádio Arena Pantanal, no centro de mídia, com internet disponível, inclusive usando aqui a internet do estádio, falando com os amigos do Timaço da Vale FM, e daqui a pouco será liberado o estádio, da mesma forma que aconteceu em Belém, quando o Delton Sá esteve no gramado do Mangueirão. Daqui a pouco a imprensa será liberada para o gramado do estádio Arena Pantanal e em seguida mais uma coletiva, a segunda coletiva do dia. A seleção brasileira treina neste exato momento e o Timaço da Vale FM acompanha tudo. Delton falava do calor, por incrível que pareça, hoje não foi um dia de calor aqui em Cuiabá. Pode até ser que esse calor venha, mas tivemos hoje um dia lusco-fusco. Para quem não sabe, sol entre nuvens, choveu parte da cidade onde eu estava, não choveu, apenas vi nuvens pesadas ao longe, mas choveu na parte da cidade. Aqui pro lado onde nós estamos, na Arena Pantanal, que é o antigo estádio Governador José Fragélio Verdão, isso de 1976, quando esse estádio foi inaugurado, inclusive com um jogo do meu time de coração aqui no Mato Grosso, que é o Misto de Cuiabá. Aliás, o Misto de Cuiabá, não sei nem o que fizeram com ele e o Dom Bosco, mas o estádio foi inaugurado com o jogo do Misto de Cuiabá, lá em 1976. Praticamente não existe nada que lembre o estádio Verdão, não tem nada a ver com Palmeiras, viu, João Filho? Era o antigo Verdão, hoje estádio Arena Pantanal. Esse é o nosso primeiro ok aqui de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Estamos a 2.945 quilômetros de Juazeiro e a 3.000 e lá vai pancada da capital cearense, a 1.500 de Brasília. A gente volta já já aqui do Mato Grosso, aqui de Cuiabá, até porque o Timaço da Vale FM é a única emissora do Norte e Nordeste credenciada para esta partida. Eu volto já aqui do Mato Grosso, Deltaço e Marco Valério. Valeu, Super Kilmer, obrigado pelas informações. E o mais incrível, Delton, o Neymar, eu vi a entrevista do Neymar chegando hoje lá em Cuiabá. Mas você viu que gentileza, ele parou para atender a imprensa. Foi, tá todo simpático, rapaz. Neymar. E fazendo rasgados elogios para o técnico Fernando Diniz. Segundo o Neymar, palavras do craque Neymar, um dos melhores treinadores do mundo. Tá com a bola cheia o Diniz aí, na opinião do Neymar, Delton. Lá em Belém, Marco, os jogadores já falaram bastante sobre isso, o que acabou surpreendendo a imprensa. Muitos jogadores, quando saíam da coletiva, paravam, porque você sabe que tem muito jogador que tem que bate papo ali com o pessoal da imprensa, tem aquele pessoal mais chegado, mais próximo, no começo da carreira, acompanhava o dia a dia de clube, e eles comentavam, olha, o trabalho do Diniz é diferenciado, o que ele faz com a gente ali dentro de campo são situações que a gente nunca fez com outros treinadores. Talvez isso tenha encantado alguns jogadores por esse trabalho diferenciado. A gente teve a oportunidade de acompanhar 2 treinamentos, a parte que a gente pôde acompanhar de início de trabalho. E realmente o que o Fernando Diniz faz é um pouco diferente do cotidiano dos demais treinadores do futebol brasileiro. E alguns dos últimos treinadores da seleção brasileira em Copas do Mundo foram treinadores assim que têm um trabalho muito pragmático, um futebol muito pragmático. Felipão, o Dunga e também o Tite. Né? O Tite, que é um grande treinador, inclusive agora já está treinando no Flamengo a partir de hoje e, sem sombra de dúvidas, são bons treinadores, mas o Diniz não tem o currículo desses que eu falei, mas que tem um diferencial, né? O Dunga não tinha currículo. É verdade, o Dunga não tinha currículo. Só treinou a seleção brasileira mesmo, né? E o Inter ali e tal, aquela coisa toda. Agora, quem mais me decepcionou, Marco, pelo trabalho, pelo potencial que eu esperava, foi o Tite. Eu esperava melhores resultados do Tite com a seleção brasileira.
Ele até começou bem quando chegou, né? Pegou a seleção e não estava se classificando para a Copa, e aí botou na primeira posição nas eliminatórias. O Brasil começou a jogar bem, mas não foi bem na Copa do Mundo de 18, e depois da Copa de 18 o Brasil não conseguiu apresentar um grande futebol dos 4 anos subsequentes. Vocês falavam de título, de currículo de treinadores. O Carlos Alberto Parreira, eu só me recordo dele trabalhando em clube no Fluminense. Eu não me recordo ele sendo treinador de uma outra equipe. Foi campeão de 94. Ele trabalhou muito no exterior, né? Trabalhou muito fora do Brasil, né? Mas no Brasil especificamente eu só lembro do Carlos Alberto Parreira como treinador do Fluminense. Não lembro de um outro clube que o Parreira tenha treinado, né? Eu tô tentando. O Parreira não treinou o Flamengo? Não me recordo. Acho que o Parreira treinou. Eu acho que o Parreira treinou o Corinthians. Treinou o Corinthians nos anos 90. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas agora. Agora você me pegou mesmo. Minha memória é das melhores. Eu só sei de uma coisa: o Parreira garantiu que em 94 que montaria uma seleção para ganhar a Copa do Mundo. Disse à imprensa brasileira: não vou para a Copa para dar show, vou para a Copa para ganhar a Copa. E de fato, realmente, a seleção que ele botou em campo foi aqui que acabou levando a Copa do Mundo. Ou seja, ele não estava muito preocupado com ter um grande futebol. Trouxe o Romário para classificar o Brasil naquela época, né? E aí depois levou o Romário para a Copa, e o Romário acabou sendo a grande estrela daquela seleção em 94. Bom, daqui a pouquinho o Quilmer de Campos volta direto de Cuiabá, porque você já sabe, a tradição da Vale FM na cobertura dos jogos da seleção brasileira. Oferecimento do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. E do deputado federal Yuri do Paredão, Marco Valério. Muito bem, Deltsá. Toca o barco, JF. Rocha, JF. A hora no Timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 25 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Muito bem, Delton Sá. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas é bom você salvar esse hoje número. O pessoal tá de folga, Mário? De folga, Deltsá. É só ligar 988429514, salve esse número. É sempre muito bom ter aí o contato da Pizzaria e Hamburgueria Oval. E lembrando também, tem um material que será postado logo mais no nosso Instagram, Timaço da Vale. Se você não segue ainda, siga o Instagram da equipe esportiva da Vale FM, que é o Timaço da Vale. Você falava do Corinthians, rapidinho, Marco Delto. Além do Corinthians, o Carlos Alberto Parreira treinou o Fluminense, Atlético Mineiro, Santos, Internacional aqui no Brasil. Aqui estão dizendo que ele treinou o Red Bull Bragantino. O Bragantino 91. Né? Aí treinou a seleção de Gana, treinou a seleção do Kuwait, treinou a seleção dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, Bragantino, 1991, confere. Foi vice-campeão brasileiro. Fenerbahçe da Turquia, Valência da Espanha, trabalhou também no futebol dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não só o Fluminense, mas outros clubes como Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro. E o que é que tá fazendo agora o Parreira? Ele treinou o São Paulo, viu? Treinou o São Paulo 98. Treinou e o Parreira tá fazendo o que agora? Absolutamente nada, aproveitando a vida. Não diga que o homem não tá fazendo nada, não. Ele já escreveu a sua história do futebol. Ele tá se dedicando às pinturas. É pintor. Ele é pintor. É pintor. Inclusive fez exposições aí, né? É artista plástico. E ele canta aquela música: ninguém pinta como eu pinto. JF, não diga que quem é pintor não faz nada. É. Pelo amor de Deus. Eu que o digo, né, Marcos? Você que é um grande pintor. De Labogeira. Labogeira. Você fica trepado naquela escada pintando sua casa. Hoje fui fazer uma participação na Casa Conde, tinha uns rapazes lá, o pessoal que trabalha com pintura, aí eu cheguei, o cara tava todo melado, aí eu peguei e disse: então, JF. Você é pintor, meu amigo? Aí o cara disse: sou, por quê? Ele tá todo melado, todo lambuzado. Pintor, tu tá destruindo a tinta do povo. Aí o outro olhou pra mim e disse: pintor que não se mela, que não se suja, não é pintor. Ixi. Olha aí. Aí eu me lembrei de um filho, né? Desceu da escada todo melado. Nariz pintado, orelha, testa, sobrancelha. Ele pintou mais a ele próprio do que a parede. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. Onde é, meu amigo? É na Só Fumê, na rua José Marrocos, número 408, o telefone WhatsApp 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do Fumê. Joá Solados, produzindo os mais
mais diversos modelos e solados Anabela, blocos solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Informações 998554193. Eu quero aqui, Delto, mandar um abraço, meu amigo Alain Martelinho de Ouro. Eita, vai tocar. Pois é, rapaz. Vai tocar sexta-feira? Vai. Na banda lá? Na banda dele. Aí, rapaz, que vai coisa lá, boa. Show do Capital. Que maravilha, rapaz. Eu sei Alquimia que vai tocar? Eu sei que antes de tocar ele tá dando uma arrumadinha no meu carrinho, porque recebi um presente essa semana. Bondade, né? Cara, tacou uma porrada atrás e foi embora, viu, Delto Sá? Foi mesmo? Foi embora. Que pena, rapaz. Aí tá lá, Lamentável. pintando para-choque. Colocando. Mas tá melhor que tá com problema de saúde. Alain tá novo de novo, tá rapaz. Novo de novo. Oxi, Vou talento lá danado. visitar meu amigo Alain. Novo é novo, tá preparado pro show aí. Grande Alain, um abraço. A Aline, sua irmã, que é torcedora do Flamengo, mais querido. E Alex, o cara. Grande Alexandre. A Rocha, Delto. Em nome de Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá na hora de você falar com o Luciano Carvalho, grande vascaíno. Luciano Carvalho, você vai ligar para ele 981-237956. Aí você fala com meu amigo Luciano Carvalho, vai colocar a geração de energia solar na sua casa. Sabe para quem vai o alô agora, Marco Valério? Pipa Noé. Eita, sim, ó. Rapaz, Pipa Noé. Foi uma das estrelas da semana passada no jogo. O filho de uma amiga minha, que tava aqui no sessão, ela disse: ei, Delton, eu queria te mostrar a camisa do meu menino. Que é esse jogador que jogou no Flamengo? A camisa do menino autografada. Aí assim, ó. Pipa. Zica aqui, Ronaldo Angelini embaixo. Aí tinha Petkovic no lado, aí tinha Pipa no meio, ó. Ela perguntou: quem foi esse jogador do Flamengo? Eu disse: você não sabe, José. Mas o goleiro da história do Flamengo, rapaz. Pipa. Ela veio me perguntar que ela viu na camisa. O homem que voa era na aquele bola. craque do Flamengo que eles não lembravam quem era. Era o Pipa lá. Grande Pipa. Pipa. No meio de Petkovic, Ronaldo Angelini, de Zico. Ele ia tomando um gol lá, mas depois ele se redimiu, viu? Pipa é show, rapaz. Dando autógrafo e tudo. Olha só, tá na hora de realizar o sonho do carro 0 km com o Cariri da Sorte nesta semana no quarto sorteio. Um Renault Kwid 0 km mais R$5.000. É carro e dinheiro pra você no Cariri da Sorte. E mais subindo R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500. Tudo isso por apenas R$5 só, que é quanto custa o Cariri da Sorte dessa semana. É doido. Rapaz, você ganhar um Renault Kwid, um carro zero, mais 5.000, com R$5, rapaz, é bom demais. Doido. É o troquinho da mercearia, da farmácia, da padaria, do mercantil. Compre o Cariri da Sorte, porque quem ganha no Cariri da Sorte, ó, é daqui, é do Cariri, minha gente. Marco Delto, o Alexandre lá da pizzaria do Val mandou o grande? O nosso querido Alexandre mandou informar que tá recebendo currículos para contratar garçons. Quem tiver interessado, tiver experiência, aqui. envia o currículo lá pra pizzaria Hamburgueria o Val. Não hoje, mas amanhã. Tá certo. Quando E quando você for pintar a pizzaria do Val, já sabe quem você vai contratar, né, Alexandre? Garçom. Abraço, nosso querido Alexandre. Todo mundo é igual. Grage Veículos compra, vende, troca e financia. Carros novos com o menor preço, carros seminovos, mas são novos. Uma estrada lá. Boa demais, né, Delto? Eu vi uma Saveiro Cross lá. Eu vi também lá um Chevrolet primeira de luxo. Onix. Exatamente. Show de bola. Prisma. Tem tudo lá, rapaz. Rapaz, esse marquinha é top. É porque assim, Delto, primeiro, ele só recebe carro bom pra colocar no pátio. Ele melhora ainda mais quando vai vender. Exatamente. Aí ele dá uma geral no carro. Banco, pintura, sabe? A parte ele revisa tudo. O cara sai de lá, não se preocupa com nada. Outra coisa, documentação.
carro com documentação duvidosa também não entra lá, não. Entra nada, Você não. pode comprar o carro e ficar tranquilíssimo. Eu não vi nunca ninguém perder o sono por causa do Rapaz, documento de são carro lá, mais de 20 anos de credibilidade, Delton Sá. É Grage Veículos. Nunca precisou se esconder. Exatamente, Avenida Padre Cícero 1215. Meu filho olhou pra mim que tem uma galera que vende os carros, se esconde um tempo e depois resolve o negócio. Você tá Grage Veículos, você pode comprar e ficar satisfeito. Outro lugar que você sai de lá satisfeito é na Dourados. O cara que trabalha com joias, semi-joias, precisa banhar a mercadoria. Lá na Dourados tem qualidade. Tem. Olha, a qualidade do banho lá, assim, é espetacular, meu amigo. Aí eu faço com aqueles meninos, você pode comer carne de sol, meu amigo. Ou carne de porco. Pode comer carne de porco, botar os cordões lá da... Fica preto não, né? Meu amigo, pode comer carne de sol ou de porco. Pode dar de pau, vai lá na churrascaria Mão de Vaca, peça lá uma costelinha, aí você pede lá também um lombo. Você pode comer, não tenha medo não. Tenha medo não que tem esse negócio lá não. O produto lá é de qualidade, meu amigo, lá na Dourados. E você paga facilitado, usa a melhor tecnologia, o que é mais moderno para apanhar a mercadoria. A Dourados fica na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 999933081, @Dourado Joias com 2 S no final é o Instagram. Você sabia que uma grande empresa do Cariri de call center abrirá cerca de 3.000 novas vagas de emprego? Então não perca essa oportunidade de trabalho, enriqueça seu currículo fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site do ESC, www.esccursos.com.br. Concursos públicos. Manda. Vários virão pela frente. Se prepare no ESC. Enem também é no ESC. Vestibular, ESC também. 3571-3487. Quer estar preparado para os desafios e para melhorar sua vida? Entre em contato com o ESC. www.esccursos.com.br. Tem também o WhatsApp 999822476. Em nome também de Glam Moda Nova, sensação do comércio cratense. Lá tem bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Eu falei Glam Moda. Fica no comércio no Centro Comercial do Crato, no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, 494, onde você será bem recebido. Sinta-se em casa na Glam Moda. Conosco também Motel Imperial, novos apartamentos, muito mais aconchegante, conforto, higiene, qualidade no atendimento e total privacidade para momentos a dois. Ou a 3, né? O povo tá assim hoje, né? Enfim, pra você estar ao lado de quem você gosta e se sente bem. Sim, Marco Valério. Motel Imperial, Rua Engenheiro José Walter 280. Por que é que João Filho fez essa cara, hein, Deltsá? Garoto propaganda. JF. Só vive no Motel Imperial, né? Direção André Lemos, o grande desportista André Lemos. Aliás, Deltsá, lembra de Newton Sati? Lembro. Teve hoje aqui no Jornal Meio Dia. Aí o rapaz aqui da Vivo falou. Aí, André, não, como é? Newton Sati, dê um alô aqui e tal. Ele disse, não, porque eu tenho um assessor de imprensa. Aí ele não quis falar. Disse que as informações da Sky, da Vivo, das coisas lá que ele trabalha, tudo com assessor de imprensa dele. Inclusive, vou dar um abraço pro meu amigo Newton Sati, vou estar com ele amanhã inteira. Abraço, meu amigo Newton Sati. O boi já correu, boi da cara preta. Não tem aquele comercial que tira aquele cara do cotonete e sai no banheiro. Ali é JF? Vai fazer lá no Imperial. Ih, rapaz. Rapaz, esse JF tá saidinho, tá? Danado, Marcos. Deltsá, mandar um abraço pra Val das Tapiocas. Eu tô preocupado com o Val das Tapiocas. O que houve? Porque ele disse que essa semana das crianças, ele vai ter que comprar 4 presentes. É? 4 logo. Tô ligado. Você tá ligado na história lá? Pois é. E todo mundo no mercado ali já tá sabendo. Rapaz, esse Ronaldo tem jeito pessoal. 4 presentes ele vai ter que comprar essa semana. Eita, vai! Eu vou então sugerir pro Ronaldo, sabe por quê, Ronaldo? Você vai lá na Fox.
compre 4 celulares, 4 Redmi pra você lá. Tem tablet. Você tem tudo lá. Tem fone de ouvido, Bluetooth. Tem fone de ouvido com Bluetooth pra você. Meu amigo, tem um mundo de opções pra você presente. Que essa gurizada hoje... Que é tecnologia, né? Então você vai encontrar na Fox, em qualquer uma das lojas da Fox, seja no Crato, seja em Juazeiro do Norte. Conosco também Instituto Juazeiro Bom de Bola, oferecendo atividades esportivas e culturais para jovens em situação de vulnerabilidade social, integrando através do esporte, futsal, futebol, skate, basquete. São 5 núcleos de atendimento na nossa cidade, nos bairros mais necessitados. Lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações nas redes sociais. Você pode apoiar também, né? Incentivar os trabalhos que tiram as crianças e os jovens até de uma situação de risco. O Instagram é @Juazeiro Bom de Bola. Em nome também da Casa Com, meu amigo. Você tá construindo, você tá reformando, tem preço, tem condições especiais. Pensou em tinta? Lá tem tinta latex pra você com pressão, R$ 79,90. H Plus pra você. Lá tem também aquela tinta com semi-brilho, aquela que você pinta em casa, a criança vai lá, risca a parede, aí você passa só um paninho, tá limpo de novo lá na Casa com preço especial. Tem também cerâmica de 75 por 75 a partir de R$ 46,90, ela já retificada. Tem também ela de R$ 35,90. Meu amigo, muitas ofertas pra você lá na Casa Com. A casa é sua, na Rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Agora, na hora de comer aquele pãozinho delicioso, no café, no lanche, no jantar, você já sabe. Produtos Panebon Pão Nosso. Pão hot dog, hamburgão, pão de forma, pão árabe, torradas, biscoitos, sequilhos. Tem a linha integral. Onde fui fazer a feira, claro, tem que colocar produtos Panebon Pão Nosso, pão de qualidade pra toda semana, né? Você conserva bem direitinho, é uma qualidade impressionante. Você abre ali o saquinho, aquele aroma, né? De produto bem feito, com qualidade, higiene. E lembrando também que tem a linha integral. Além disso, também é produto Panebon Pão Nosso, massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. São pratos deliciosos, aquele churrasco espetacular para você na Churrascaria Mão de Vaca. E se você quiser receber em casa, é só ligar. 988657741 é o telefone da melhor churrascaria da nossa região, meu amigo. É topada lá, meu amigo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Rapaz, coisa boa, o cara tá com fome. Aí chega o Baleia Burger. Você tá com a dentada assim no hambúrguer, né? É doido, é bom demais, homem. Você realmente é a fome com a vontade de comer. Baleia Burger lá na Praça do Pio 12. E pra pedir, qual é o número, Deltsa? É só você ligar, 988-380548. Rapaz, eu tava fazendo o Cariri da Sorte domingo, aí eu fui falar número bem ligeiro, saiu o número, Deltsa. Eu me lembrei. Eita, bebê. Ô pai, o número, pai. Hotel Amoarama, Casa do Caririense, na capital cearense. Hotel Amoarama. Reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Um grande abraço pro meu amigo Genilson. Grande Genilson. Papo hoje com o Genilson, manda o preço, Genilson. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias e alumínio na Avenida Praça de Heraldo Castelo. 320, o telefone WhatsApp 99812-585. Antes que eu esqueça aqui, um abraço pra Camburão dos Pastéis, lá em Crato. Pastel do Camburão é bom. É bom, é feito com massa tasquina. Mas que é bom. Um abraço também pro meu querido amigo Pelado, né? O grande Reginaldo Pelado e Galego do Novo Juazeiro. Grande abraço pra todos vocês, de Assis da Comatel. Deltsa, tem mais um na sua lista. Tem? Tem mais um na sua lista. Marco Valério. Tem mais um. Tem? Doutor Moisés e Barbalho, encontrei com ele domingo lá no Cariri da Sorte. Esculhambou comigo. Ele ouviu, Deltsa. Mas ele esculhambou comigo? Rapaz, tá chateado, Deltsa. Tá chateado. Doutor Moisés, fica com raiva não. Rapaz, Deltsa me queimou. Não, queimei não. Eu me esforcei tanto pra jogar direitinho. Não, o senhor joga direitinho, o pessoal lá em Barbalho
Até diz que eu jogo mais ou menos. Joga e joga bom mais ou meu menos. campinho. Aí Delsa disse que eu não sabia jogar. Não, não disse isso não. Eita. Tá gravado no programa da semana passada, tá gravado. Eu disse que ele joga bem, que ele é muito bom. Ele não é craque. Aí é outra coisa. Delton Sá. É um muito bom jogador. Tem muitos jogadores que são muito bons. Pois tá magoado com você, A Delson. concepção de craque que eu tenho é outra. Mas ele é bom jogador. Sempre disse isso, que ele era bom. Ele disse, Delton Sá é um dos meus ídolos no rádio, fez esse comentário contra ele é bom. o meu ele futebol. Fez, aquela geração dele da Casa de Móveis era muito boa. Eu só disse que não era o que estavam pintando aí. Tá entendendo? Que ele era um craque. Tony Gold disse que ele era um craque. Não, ele é muito bom jogador. E até Baixinho, quando ele tava com a gente, também disse que ele era um craque. Seguro, uma saída muito boa. Pra passar por ele é difícil. Se posiciona bem. Tá melhorando. Não, mas o que eu tô falando é de craque, é a concepção de craque. Craque do futsal em Juazeiro do Norte, aqui na região. Quem foi, Delsa? Foi Kaká, Adalberto, Marcos Vinícius, Márcio Alain. Banana foi craque? Não, foi muito bom pivô. Mas craque é outra história. Tá entendendo, Marcos? Craque é aquele cara diferenciado. Sabe quem foi craque? Massinho, que era bom de marcação e muito bom na frente. Tá entendendo? Robinho, que tá entendendo? O cara mais. O Moisés era um jogador mais defensivo. Yuri foi craque, Yuri Magazine? Não, bom jogador. Mas jogava muito, Delson. Jogava muito. Elegante, o futebol, pai dele né? jogava mais que ele, Gilson Magazine. Era, Delson? Gilson jogava mais que ele. Marcos, mandar um abraço aqui pra galera do nosso canal no YouTube. O Breno Tavares disse que pegou lá em Cuiabá semana passada 43 graus. Ele tá dizendo aqui. O Alana Leite tá dizendo o seguinte: acho que é a Laninha lá, que atleta de futsal, filha do meu amigo Piquet. Eu acho que é ela, não tenho certeza. Porque não tem foto aqui, mas ela colocou Rádio Vale FM. Eu queria que vocês, para transmitir o jogo das eliminatórias da Copa do Brasil e Venezuela. Nós vamos transmitir, né? Na próxima quinta-feira. Liga a TV e ouça pelo rádio. O Monga, rapaz, essa conversa de Neymar com o Diniz que vocês estão contando é conversa de carochinha, homem. Conversa que vocês contam pros netos. Tu acha, rapaz? Rapaz. Aí botou esse jogador. Foi Neymar que falar disse, o que do a gente Diniz? não. Falar que ele é ruim? Homem, pelo amor de Deus. Olha, eu acompanhei os treinos do Diniz e achei o cara tem um trabalho diferenciado, de fato. E não são jogadores do Brasil, não. Onde ele passou, o pessoal fala isso, né? Só que falta consistência no trabalho dele, né? E eu torço pra que dê certo. Regilane Ferreira, boa noite, galera do Vale Esportes. A Alana botou de novo. Eu adoro o estúdio com a imagem da câmera pra acompanhar o movimento do estúdio. O movimento é aquele rapaz ali, ó. JF. Pedro Jorge botou aqui, vamos Guarani subir. Botou aqui Pedro. Bora. E quem vai falar agora é quem? Anderson. E é de quem? Do Guarani. Tá ouvindo aí, Pedro Jorge? É pra você. Em homenagem ao Pedro Jorge. Pedro Jorge. Fala, Pedrão. Ai, não, É isso. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Brunei Juazeirense segue se organizando internamente. Inclusive, vai ter uma reunião na próxima semana com o secretário de esporte aqui do município de Juazeiro do Norte para saber como é que tá a situação do Guarani junto ao município. Se existe alguma verba ainda para receber, se já recebeu tudo que tinha em relação aos convênios que são destinados às categorias de base. O Guarani vai sentar na próxima semana com o secretário para saber como é que tá essa situação junto ao município de Juazeiro do Norte, também para já, quem sabe, ver o que é que tem pro ano que vem, para ver se já tem algum planejamento, se já tem algum orçamento visando, lógico, essa questão das categorias de base pro ano que vem, para que o Guarani comece a se programar para poder montar essas categorias visando já o campeonato, não só o campeonato cearense, que lógico vai ser importante ter essas categorias de base para chegar lá com a garotada boa, para quem sabe revelar algum atleta, mas também visando as competições aqui do nosso município. E é bom dizer que precisa sair desse ano com essa definição, porque o ano que vem é ano político. Sim. E tem um limite até quando pode sair dinheiro, até quando pode ser pago esse tipo de atividade. Então é bom realmente, de fato, os clubes conversarem hoje com a Secretaria de Esporte para iniciar 2024 já sabendo o quanto vai ter e até quando vai receber, né? Porque existem as limitações impostas pela lei em anos eleitorais. E a gente sempre falou aqui, pelo menos esse é o meu pensamento, de que as prefeituras elas devem apoiar os seus clubes locais. Não é bancar o clube, não é sustentar o clube totalmente, até porque os municípios têm outras atribuições que são mais prioritárias.
mas não custa nada, né? E há condição financeira para que o município possa destinar uma verba de incentivo ou como patrocínio, até porque os clubes levam o nome da cidade, seja de Barbalha, seja do Crato, seja aqui de Juazeiro do Norte. Então, por que não incentivar esses clubes, né? Eu me recordo que no passado havia um apoio muito grande por parte de alguns gestores e os clubes daqui, eles tinham muito mais força. Então eu defendo que haja esse apoio, esse patrocínio. Repito, para que não entendam errado, não é bancar totalmente o clube de futebol, não é isso, mas é dar um apoio, sim, algum suporte, até para ter uma base financeira para que essas equipes possam também buscar outros recursos junto à iniciativa privada para ter um orçamento que possa ser executado dentro da competição. Então esperamos que essa conversa seja boa, que o Icasa também possa receber esse incentivo e o próprio Cariri, por que não? Também é um representante aqui da cidade de Juazeiro do Norte. O Guarani segue ainda fazendo aquela questão daquele planejamento do sócio torcedor. Em breve deve anunciar pro torcedor rubro-negro como vai funcionar, já para começar a arrecadar, visando a próxima competição do Campeonato Cearense. Se Deus quiser, Delton. Vai, arranjei mais um, viu, Marco Alex? Quem foi, Delton Sá? Já tem Dr. Moisés, João Burgão. Deixa eu mandar um abraço pra Tico da Buchada, pro Joel, pro Divan, pro Deco, pro Arnaldo e pro Frank. Aí eu tenho que dar buchada. Você também disse que eu sou perna de pau. Mais um dessa. Porque ele disse uma vez que era craque, era artilheiro lá na Cagessa. Aí eu falei com o Cacá uma vez. Aí o Cacá disse: não, ele da bola batia nele. Aí eu fui dizer aqui. Ai, Deus, rapaz. Ganhei mais uma. Tico, você jogava muito, Tico. Delto, você... artilheiro da Cagés, Tico. Como é que você vai ser candidato a vereador desse jeito? Tem mais voto não, tem mais. Por isso que eu tô desistindo, mano. Olha, Delto, na história do futsal teve algum goleiro com 44 anos jogando. Se não sou eu o primeiro em campeonato adulto, eu fui campeão jogando pelo Mengão Futsal, é o Arnaldo tá dizendo aqui. Eu não sei, Arnaldo, o Antônio Hélio pegou até uma idade bem elevada. E o Fábio do Fluminense tá com 43, né? É. E vai ser campeão da Libertadores. Tomara, vai dar certo, Dalton. Tem alguns goleiros que pegaram aqui o Antônio Hélio, eu não sei se o Franklin já tinha mais de 40 quando ainda pegou seleção por aqui, que jogou João Franks, que também já tinha uma idade um pouco avançada. O William, eu acho que não chegou aos 40 não, jogando futsal não, porque o William é da minha idade, já deve ter parado aí há algum tempo. João Burgão é bom goleiro, Delsa? É, eu já disse aqui. Não arranja confusão não, senão a lista aumenta. Senão a lista aumenta. Confusão. Marco dos Tambores. Gente boa, Delsa. O melhor do assado. É verdade. Tá ouvindo a gente agora. Um abraço pro Marco dos Tambores. E sabe quem tá ouvindo a gente agora? Aloísio. Aloísio Vilar, que tá atualizando o torcedor do Verdão do Cariri. Fala, Luísio! Boa noite pra você, Marco Valério, boa noite, Delton, e boa noite também pra você, ouvinte ligado aqui na Vale FM. A gente chega com os destaques do Icasa e começa falando sobre a peneira de sábado, porque mais 23 inscrições foram realizadas de ontem para hoje. Se ontem eram 70, hoje já são 93 inscritos para a segunda avaliação para as categorias de base do Icasa. E a gente repete aqui que essa avaliação acontece sábado a partir das 8 da manhã, lá no CT Praxidão. A taxa de inscrição é de R$30 para atletas nascidos entre os anos de 2004 e 2010. A inscrição pode ser realizada tanto pelo Instagram, de forma online, né? Através de um link que fica disponível lá no Instagram oficial do Icasa, ou mesmo presencialmente lá mesmo no CT Praxidão, em horário comercial. Mas olha, Delton e Marco, hoje teremos o episódio 3 do podcast do Icasa, o Icasa Cash, que é uma inovação aí que essa diretoria do Icasa vem trazendo, a nova equipe de marketing está realizando. Portanto, hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, começa esse terceiro episódio, que vai ter ele como entrevistado, Jonas Bidu, ex-atleta da equipe, que teve passagens pelo Icasa entre 95,
2005 e também 2008. Vai ser com certeza mais um bate-papo muito bacana. Tem lá o Henrique Vidal, tem lá também sempre um torcedor participando. É uma oportunidade aí do torcedor pelo menos matar a saudade do Icasa, que está aí inativo até fevereiro do ano que vem. Vai pelo menos relembrando histórias, né, Delton e Marco, relembrando os bons tempos do Icasa, época aí de Série C, de Série B do Brasileirão. Vou contar uma história e aqui. Também boas campanhas no Cearense, né, Delton? Vou contar uma história aqui. Conte. De 2005 foi não, acho que o Bidu foi 95, né? Quando ele estourou, foi 95. Ele era ainda moleque ainda, a gente jogou o campeonato, a gente jogou jogos das escolas públicas. Em 95, Kleber Lavô, Zacarias Silva e Francis juntaram e montaram o Icasa, né? Acho que foi 95 isso mesmo. E Bidu era uma grata revelação do Icasa nesse ano. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, porque minha memória não é das melhores, não. Aí, quando chegou o Nilton Albuquerque, o Icasa montou um time espetacular. Tu lembra, né, Marco Valério? Era um timaço. Eu acho que foi o melhor time do Icasa, da história do Icasa, foi aquele de 95. O time tinha jogadores, era jogador atuando, e o banco de reserva em Fortaleza, o pessoal dizia que o Nilton Albuquerque tinha uma poltrona de reservas, né? Não era um banco de reservas. Aí o Jonas estava estourando ali e o Nilton deixando o Jonas no banco. Marco Antônio e Toninho Barrote jogando. Tal. Aí teve uma vez eu tava na mesa, tal, tinha uma conversa, tava rolando um bate-papo. Aí Kleber olhou, aí disse: Nilton, já tá definido o time pra amanhã, Nilton? Tá definido, tá aqui. Aí tinha essa história e Kleber olhava e disse: tem que tirar o Barrote. Tem que tirar o Barrote, tem que botar o Bidu. Tem que botar o Bidu pra jogar. Ah, o melhor time é esse aqui. Não, tem que botar o Bidu. Quem paga sou eu, você escala 10, eu escalo 1. Toninho Barrote eu não vou vender pra ninguém não. Mas o Jonas eu vendo. O Jonas tem 18, 19 anos e vai jogar. Rapaz, e Bidu tinha moral, meu amigo, rapaz. O Nilton Albuquerque se convenceu e botou o Bidu pra jogar. Meu amigo, esse menino comeu a bola no Campeonato Cearense. Arrebentou. O Bidu era o cão de guarda do Marco Antônio, roubava a bola e entregava pro Marco Antônio. Que foi aquele mesmo que jogou o Guarani de Campinas, lembra, né? Tal. O Marco Ele foi vice-campeão brasileiro. Que era. Aliás, esse Marco Antônio jogou no mesmo Guarani da época do Tite. Que era camisa 8 do Guarani de Campinas, vice-campeão brasileiro de 86. Foi um volante de mão cheia. E o Bidu arrebentou o Jonas nesse campeonato cearense depois. Grande jogador. É aquela história, né? Às vezes o treinador não quer botar o cara, né? Utilizar o atleta. Nesse ano também com o Nilton Albuquerque, o Niltinho sempre que entrava era uma correria danada, né? Era ponta, Niltinho, não fazia um gol. Foguinho que contava umas histórias boas de Niltinho, né? História de uma cerca, que ele corria tanto atrás da bola, que ficou enganchado numa cerca. Mas foi um dos melhores times que o Icasa já teve, viu, Aloysio? Na história do Icasa, o Eliezer jogando muita bola. Aloysio, Serjão, Arimateia, depois o Jó ainda chegou. Tu é doido, macho. Rapaz, era Canhoto na lateral esquerda. Canhoto foi em 93. E o goleiro, quem era? Oi? O goleiro. O goleiro de 95 era Ivan Noé. Não era Ivan Noé? Acho que era Ivan Noé. Não era o Banana, não? De 95. 95 não era o Banana, não? Acho que Banana foi 93. Acho que Banana... Não, 93 era Jorge Pinheiro. E 91 era Joel. E Severo. Começou titular, terminou o campeonato no banco. Aquele time de 95 era o Banana. O time de 95, o de 93, que era Marcos Pulga, Claudão, João Neto, Canhoto, Jorge Pinheiro era o goleiro. Ainda nesse time de 95 tinha o Silas, que chegou até aí pro Botafogo, né? Isso. O Aloysio no ataque. Tinha o Aloysio no ataque, né? Aí você olha pros elencos que o Casa montou por último. Meu Deus, quem te viu, quem te vê, né? Esse César Filho é um monstro. Ivanildo, João Neto, Jonas Bidu, Arimateia, era Banana mesmo, e Zim. Aí tinha... Aqui no banco, quem era? 95, aqui. 95? Eliezer, Aloysio... Tempo da Mancha Verde com o César Filho e Jader Guga empurrando o time. Era o Barrote que tá aqui. Aí tinha a Mancha Verde que era comandada por César Filho, Jader Guga e Baiano. Ainda tinha João Carlos também.
João Carlos era na torcida organizada em casa, Toy. Toy. Mas conclua, meu querido Aloysio, porque já tem o Kilmer novamente. Só dizer, né, que eu queria ver as imagens dessa época, né? Se existe, eu não sei, nunca vi, né? Mas até agora só ouço o pessoal falar mesmo sobre esses grandes elencos aí, principalmente da década de 90, né? Bem, mas amanhã, Delton e Marco, a gente vai receber o pessoal da torcida Loucos da Laje. Eles vão falar da festa de aniversário da torcida e aí vão aproveitar para entregar alguns itens pra gente sortear aí pros ouvintes torcedores da equipe icasiana, tá certo? E eu volto amanhã presencialmente nos estúdios da Vale FM pra gente conversar com o pessoal, falar mais da equipe do Verdão do Cariri. Quer dizer que amanhã tem um bando de louco aqui, é? É, e eu também. Ah, tá certo. Loucos da Laje, né? Rapaz, não diga um negócio desse, não. Aqui tem um bando de louco. O JF vai adorar. Valeu, Aloysio. Valeu, Marco. Um abraço. Até amanhã. Abraço. Bom, vamos em frente aqui, Delta. Já, super louso, hein? Eu tô aqui na expectativa, Marco. Kilmer de Campos. Lembrando que a abertura da seleção brasileira, Delta, em nome do Diniz Supermercados, a maior supermercados de todo o interior do estado do Ceará e do deputado federal Yuri do Paredão. Conosco também Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Rua da Independência 221 em Juazeiro, produzindo solados Anabela, blocos e solados para papetes com cores e modelos variados. Eu falei Joá Solado. E eu vou assistir o Jogo do Brasil, transmitir evento no telão bem grandão. E Kilmer lá, da churrascaria Mão de Vaca melhor da região. Aí tá certo. E eu aqui. E João Filho aqui. João Filho, vamos comer uma tilápiazinha. Eita. Aquela tilápiazinha. Viu? Vamos comer. Viu? Eita. É quinta agora, né? Quinta-feira no feriado, 9:30 da noite. Aí tá certo. Só dá nós. Conosco aí, ó. Kilmer, vai falar em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos. www.esccursos.com.br. Aliás, a pizza tava boa, não tava, Delsa? Espetacular. Obrigado, viu, JF? Não preocupa que a outra vem em dezembro, vem outra. Rapaz, acho que não, João Filho. Vem. Eu acho que não. Vem. Tu acha que vai havia outra, Delta? Eu acho que é mais fácil você pagar. Eu acho que é mais fácil. No rumo que vai, nego, velho. Você vai pagar essa pizza por aí, enquanto viu? eu tô ganhando, tô na frente? Por enquanto tá. Tô ganhando. Tá ganhando pelo saldo de gol. Pronto, mas tô ganhando. Mas nesse ritmozinho aí. Falou em pizza, pizzaria Hamburgueria Oval tá precisando de garçom. Quem tiver interesse, levar currículo amanhã lá pra pizzaria e hamburgueria Oval. Você devia trabalhar lá, João. Em horário comercial. Era. Como é dá certo não? Rapaz, você é um traíra esse Anderson, viu? Dá certo não, olha. Tá vendo aí, João Filho? E é seu amigo, viu? Ai. É seu amigo, viu, João Filho? Seu amigo. Bora falar com um homem que tá lá no Pantanal, foi comer carne de jacaré. Ou no mínimo de javali, né, Delton? Tô fora. Carne de javali. Javali é porco, rapaz. Tu não come porco, não, Kilmer? Não. Não come porco. Eu não como carne de porco, não como carne de gado, javali, cobra, jacaré. Aliás, eu tava com o Delton Sá lá em Tucuruí. Peraí. Aquele jogo em casa, independente de Tucuruí, acabou o jogo, convidaram pra gente comer cobra. Tô fora, meu. Tu não come carne de gado, Kilmer? Tu não tem coragem de dizer isso na minha frente que tu não come carne de gado, não? Carne de gado? Não, quero também não, tô fora. Mas você come. Não, eu comi, não como mais. Entendeu? Tá bom. Eu vou me lembrar, eu vou deixar ele esquecer. Aí eu vou aprontar com ele. Arrocha aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é que jogava mais? Severo, goleiro ou Pipa Noé? Aí é comparação. Eita. Aí é loucura, viu? Eita, cara. É que o Severo jogou profissional, né? Aí fica difícil comparar, né? Mas independente disso, olha, Severo Liveira, com toda sinceridade. Aí vai ser mais um na lista. Delto, cuidado com a resposta, Delto. Vou ficar quieto, pelo amor de Deus. Vai ter mais um com raiva de mim. Cuidado que Severo tá vai ter mais um com raiva de mim. Severo é um menino bem mansinho, viu? Mas vocês ficaram tudo em cima do muro. É Severo ou Pipa Noé? Quem é melhor? Severo, mano. Não, o cara jogou profissional, né? Severo, né? Severo jogou profissional, com todo respeito ao Pipa, né? Mas Severo, goleirão, né? Bom goleiro. Rapaz, bom goleiro. Aí eu pergunto quem era melhor, Severo ou Jorge Pinheiro? Profissional, Marco. Como é que é Quem é melhor, Severo ou Jorge Pinheiro? Dois profissionais. Na minha humilde opinião, Jorge Pinheiro. Jorge Pinheiro era um goleiraço.
Não era não, Delta Sá? Muito era bom. Sim, era sim. Goleiraço. Era assim. Ao Severo também se garantiu. Foi bem. Pois é. Goleirão. Deixa eu começar, antes de falar de seleção, dar uma pincelada lá em Fortaleza. Nós estamos aqui em Cuiabá, no Media Center. Daqui a pouco, começa a segunda coletiva. Daqui a pouco, a imprensa aqui postada desce lá pro gramado da Arena Pantanal, onde quinta-feira a seleção joga contra a Venezuela. Jogando bola 21h30, hora daí, 8h30 da noite, hora daqui. Aqui ainda são o quê? 18 horas mais 3 minutos. A hora da Ave Maria tá rolando por aqui agora. Deixa, antes que eu esqueça, abraçar o nosso querido Raimundo William, tá em São Paulo, curtindo o frio de São Paulo, e o nosso Raul Santos, executivo de futebol do Ferroviário. Aliás, eu tomei conhecimento que o Ferroviário, o orçamento do Ferroviário para 2024 será um dos menores de todos os participantes do Campeonato Brasileiro da Série C. Essa informação me chegou e eu fiquei aqui pensando e fiquei temeroso, porque o Ferroviário chega à Série C, segundo informações, o orçamento que colocaram para o Raul, te vira, Raul Santos, da onda de milagreiro, para poder tentar fazer milagre com o orçamento que o Ferroviário destinou ao executivo de futebol. Tomara que ele acerte. Ele acertou em 2023, contratando os jogadores, vai acertar em 2024. E eu tenho informação de cocheira. Segundo o meu informante lá em Fortaleza, o Gabriel Martins, atacante, eu chamei até o apelido de garoto serelepe das Laranjeiras, acertou com o Ferroviário, renovou o contrato. No Fortaleza, o Leão de folga, aguardando o jogo do sábado, ou melhor, da próxima quarta-feira, depois que o Brasil jogar contra o Uruguai, lá na capital, contra o Vascão da Gama, esse jogo na capital carioca, e o Ceará tentará manter um tabu, não perde para o Sampaio a 6 partidas consecutivas. Deixa eu dar um giro aqui no Media Center, deixa eu me levantar aqui dos meus aposentos para a gente conversar com o pessoal por aqui também. Deixa eu conversar, para a gente registrar aqui no Media Center, deixa eu ver se eu converso aqui com o seu Osito. Tá de parabéns, né? O time da cidade dele subiu, o Operário de Ponta Grossa, tá certo? O seu Osito está por aqui também, a gente conversa já aqui com ele. E são abraçar o deputado federal Yuri do Paredão, uma das grandes revelações lá em Brasília, é o federal nota 10, ocupando a bancada federal do estado do Ceará, lá na capital federal. Por aqui, o pessoal de imprensa, aqui daqui a pouco, o pessoal chamado da seleção brasileira, usando o gramado da Arena Pantanal. Neste exato momento, aqui o sol ainda brilha, entre nuvens, pouco mais de 18 horas, aqui na capital do Pantanal, aqui na cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. E a seleção brasileira que foi formatada toda hoje, já que Marquinhos e Neymar foram os dois últimos jogadores que chegaram aqui na capital cuiabana, aqui no Mato Grosso. O Marquinhos, que veio do Paris Saint-Germain da França, e o atleta Neymar, que Paulo foi observado. E se da chegada mais uma filha do Neymar, vi que chega para o segundo a maravilha do Neymar o nascimento do segunda filha, do segundo filho do Neymar. O primeiro é do sexo masculino, o segundo do sexo feminino. Aqui no Media Center, muitos jornalistas, eu tinha uma Vale FM, a única emissora credenciada do Norte e Nordeste, acompanhando tudo aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Agora sim, deixa eu pensar com o senhor Osiris. Senhor Osiris, eu falava aqui pro Vale FM, antes de tudo, parabéns, o teu time subiu, né? Operário de Ponta Grossa, o fantástico. Delton sai lá com o Valério nos estúdios. Celso, Delton, tô lá aqui na minha, tô com o Kelvin, tá? Só me dá uns 2 minutinhos. Atrei aí, né? Beleza, viu, senhor Osiris? Tá no ar do Paraná e a gente no ar aqui pro timaço da Vale FM, e a seleção brasileira que tem a terceira vitória consecutiva. Já venceu a Bolívia pelo placar de 5-1, venceu o Peru em Lima pelo placar de 1-0. A seleção da Venezuela desembarcou hora à tarde procedente de Caracas e nenhum desfalque. A Venezuela que vitória contra a seleção paraguaia pelo placar de 1-0. A gente tem uma expectativa de mais uma expectativa que acontece daqui a pouco. No Mato Grosso,
de 31 graus, 18 horas mais 8 minutos aqui no Mato Grosso. E um detalhe, viu, Marco e Deltaço, amanhã bem cedinho estaremos com mais informações da seleção brasileira no Jornal Meio-Dia também, e é claro, no Vale Esportes, a partir das 18 horas. Ao vivo, Mato Grosso, Cuiabá, foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmaço! Obrigado pelas informações aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, Marco Valério. Tite vai dar certo no Flamengo, Delton Sá? O povo quer lhe ouvir. Rapaz, eu torço pra que dê certo, ó. Eu acho que ele não tem muito, tá entendendo? Eu não acho que o perfil dele seja o perfil do Flamengo. Mas se der resultado, começar a dar resultado, aí não tem mais essa história não, né? Porque o torcedor quer saber de time bom é time que ganha, né, Delton Sá? Seja lá como for. Ganhou como é for. Bom. Mas perdeu, não vale nada. O Tite é meio tranquilo, gosta de ganhar de 0-0, de 1-0. Um golzinho. E o torcedor do Flamengo faz 1-0 e se fecha, né? O torcedor do Flamengo não engole muito essa história não, sabe? Ter um time com potencial e jogar por uma bola, ficar jogando aquele joguinho de espera aqui, oportunidade. Tem muita cara do Tite, o Tite não é um cara muito largado pra frente, sei não. Pode ser que dê certo, Vamos aguardar, né? Mandar um abraço pro meu amigo, o Padim, lá da Honda, né? O Padim da Honda, tá acompanhando a gente. Padim da Honda? Padim da Honda. Eu encontrei também Padim lá pra Petrolina. Padim André? Pernambuco. Padim Petrolândia. Padim Reginaldo. Padim X-Tudo. X-Tudo. E meu amigo Orlando tá me convidando aqui, diz que a galera do Fluminense vai assistir o jogo lá no Gaizão. Tá me convidando aqui. Beleza, meu amigo Orlando? Eu tô tentando outra história, mas vamos ver se dá certo, viu, Orlando? Vamos. Tá bom? Delton Sá, já que você falou no Fluminense, um abraço aí para os filhos do seu Zé Américo, lá no bairro do Socorro, ali na rua Santa Cecília. São 5 irmãos, todos torcedores do Fluminense e esperançosos de conquistar o título. Da TV Vesmares aí, ó. Dá uma matéria boa lá também, Mais do que lá em casa, que os irmãos são 4 filhos, né? O lado do seu Américo são 5 irmãos, tudo Fluminense, olha aí. Tudo torcedor do Flusão. Quer dizer que a gente já consegue encher uma Kombi? Já, Delton Sá. Que bota os meninos lá de casa. E na hora que for campeão, aí vai aparecer um bocado. Que bota os meninos lá de casa comigo 5, com os 5 lá do seu Américo 10. 10. Com Lacerda 11. 11. Né? Quem é mais? Evaldo, 12. 12. Olha aí, quem rapaz. Mais? Já Moésio lá na Santa Luzia, 13 aí, ó. Tem 13, Marco Valério, pra botar. Aí tem um menino que eu esqueci o nome dele lá, do Frei Damião, que eu encontro sempre com ele lá, que trabalha com... Um menino que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do senhor lá, rapaz. Tem 14. 14 aí, já? Pronto. Já JF15, só que JF vale por 2. Rapaz, nós já temos 14. Já tem 17, não, tem 16. Já dá pra botar na van de Tavinho, olha. Já tem 16. Já dá pra ir na van de Tavinho. Olha aí. O Maracanã, dia 4? Olha aí. De van? Sim. Bora? Bora. Vai, JF, pega o Guanabara e vai. Saiu uma pesquisa aqui de pontuação dos clubes considerados os clubes do século XXI do Nordeste. Quem ganhou essa pesquisa, Delton Sá e Marco Valério, foi o Sport, considerado o clube do século XXI aqui do Nordeste, com 20.300 pontos. Na sequência, Bahia, Fortaleza, Vitória, Ceará e Náutico. Os clubes de maior expressão aqui no Nordeste. Aí segue a lista com Santa Cruz, do Pernambuco, CRB de Alagoas, Sampaio Corrêa, ABC, América de Natal, CSA, Campinense, Confiança, Botafogo da Paraíba, 3 da Paraíba, River e Sergipe. O ABC não apareceu aí, não? Apareceu o ABC. E o glorioso Ferroviário? Chama a atenção o Sport, né? Pra mim está no topo, né? Porque se levarmos em consideração conquistas, tudo, Fortaleza, pra mim, era para estar no topo. Mas o século XXI foram quantos anos o século? Quantos campeonatos os dois disputaram? Hein, João Filho? Já tem 22 anos completos do século XXI, né? Quantos anos o Fortaleza não passou na Série C e caso jogando Série B do Campeonato Brasileiro? Foram consideradas todas as competições a partir de 2001. Com isso, os 2 títulos nacionais do Bahia, Taça Brasil de 59 e o Campeonato Brasileiro de 88. Não, mas peraí, né? De 2001 pra cá, como é que tá, considerando? Ficaram de fora. Ficaram fora, certo. Esses 2 títulos ficaram Porque de fora. Porque o Fortaleza passou 6 ou 7 anos na Série C do Campeonato Brasileiro, João. E 2 das 3 Copas do Nordeste conquistadas pelo Sport, 1994 e 2000, além do Campeonato Brasileiro de 87, também não contam
nesse levantamento. Tá certo. Pode ser que no ano que vem, quando somar os pontos, aí o Fortaleza já tenha na Mas eu concordo, historicamente, Sport e Bahia são os maiores do Nordeste. De fato. No momento, o melhor é o Fortaleza. Mas historicamente, se juntar Bahia todos e esses Sport. 22 anos aí que nós temos aí. E se for mais pra trás ainda aumenta. Como diria um amigo meu, mais pra trásmente. Aumenta ainda mais. Aí é que aumenta. É verdade. Vamos embora, JF. E hoje tem um jogo pela Série B. O ABC de Natal enfrenta o Novo Horizontino. Tá certo. O ABC que já tá rebaixado, né? Já tá de malas prontas. Você que tá dizendo aí. Tá de malas prontas pra Série C. Meu amigo, se o ABC se livrar é um milagre. Milagre ali, viu? Amanhã voltaremos, né, Delcio? Sim, senhor. Um abraço. Tchau, tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Nós vamos conversar agora com o repórter